Eu ia escrever um roteiro pra falar dessas coisas, mas eu não tô com paciência de fazer isso agora, porque estou em uma profunda miséria existencial. Então eu só vou falar sem roteiro mesmo e vida que segue. Eu comecei a escrever em 2018, fazendo fanfic sobre um youtuber. E isso é meio lastimável, pra dizer o mínimo, mas foi aí que começou. Acabei entrando em um grupinho e foi isso por um tempo. Eu só fiquei fazendo fanfic disso e de outras coisas, tipo Danganronpa por algum motivo. Eu tenho uma fanfic de Danganronpa que tá privada, que tem mais de 200 mil palavras. Eu não me orgulho disso nem um pouco. E nesse começo eu fiquei bastante tempo só escrevendo porque eu queria agradar uma pessoa. Essa era a minha motivação. Tentava melhorar pra escrever uma história que essa pessoa fosse gostar. E eu não sei se essa é uma motivação válida, mas foi isso que aconteceu de 2018 a 2021. E eu escrevia, sei lá, quase todo dia, mas mesmo assim eu não tinha uma qualidade decente. Primeiro, porque eu não lia nada e tudo que eu lia era de gente que não sabia o que estava fazendo também. Gente que escreve diálogo com o nome, dois pontos, e escreve um textinho. Esse nível de coisa. Eu demorei pra chegar na existência do travessão ali no finalzinho de 2021. Foi trágico. E eu tive ideias de fazer uma história, tipo a web novel que eu tô publicando atualmente, que já tá chegando nos 50 capítulos. A primeira versão dessa história nasceu em 2019, mas eu não sabia pensar, eu não sabia planejar, eu não sabia fazer nada. Então era uma coisa completamente sem sentido, sem qualidade, com personagens sem carisma, porque eu não planejei nada sobre eles. E, sei lá, teve acho que 4 capítulos, 4, 5, e foi uma merda. Nível de qualidade daquelas novel de Sekai que os personagens não têm muito sei lá, carisma nenhum. Eles só existem e têm superpoderes muito fortes, matam todo mundo, os mais brabos do mundo e tudo dá certo. Era nesse nível de qualidade aí. E depois, eu percebi que essa história não estava indo a lugar nenhum. E eu só apaguei ela e mantive algumas ideias. Tipo uma das personagens, que é a Lyria, uma das personagens da minha web novel atual. Eu tive a ideia dela em 2018, eu apliquei nessa história antiga, não ficou bom. Eu apliquei de novo na história atual. Eu acho que ficou bom, eu não tenho certeza. Eu não sei se as pessoas que estão lendo minha web novel têm alguma ideia do que elas estão falando quando elas dizem que isso tá bom. Eu não sei se tá bom. Eu tenho baixa autoestima. E em 2022 eu comecei a ficar com raiva de entender que minha escrita era de baixíssima qualidade, não que tenha mudado muita coisa para agora, eu ainda me considero medíocre. E eu fui atrás de pesquisar, estudar, blá 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 blá, bli 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 bli. E aconteceu de eu entrar na Novel Brasil, que é um servidor que tem um pessoal ali que escreve novel, dá pra entender pelo nome, web novel. E eu tive umas aulas por lá que eu não me dava muito bem com isso, porque eu tenho uma ansiedade social desgraçada e ter que entrar numa call pra aprender alguma coisa não estava sendo bacana pra mim, porque meu cérebro, por algum motivo, não conseguia diferenciar a ideia de entrar numa call de estar fugindo de um tigre. E eu começava a passar mal antes de entrar na ligação. É, eu cheguei a fazer umas aulas por um tempo, mas eu me descobri trans e eu não queria estar no servidor participando dessas aulas usando pronomes masculinos. Então eu só desisti e fui fazer qualquer outra merda pra não acabar sofrendo de algum preconceito de algum jeito. Porque é muito possível.
Sem querer julgar muitos membros do servidor, mas eu tenho medo. Eu não tive boas experiências nos últimos tempos. Acabou que eu decidi que ia ficar estudando por conta própria. Eu cheguei a ver bastante coisa, blá blá blá, mas eu desanimei porque não tinha mais uma rotina e alguém me cobrando ou me dando mais direções do que eu tinha que fazer. Então eu só me perdi muito rápido, eu não tive ideia do que fazer, eu desanimei. E aí eu parei de estudar por conta própria e sei lá, eu cheguei num nívelzinho ali e pensei, acho que tá ok. Eu não tô num nível profissional, muito longe disso, mas dá pra fazer alguma coisa. E, em 2023 eu comecei a planejar minha história atual. Eu fiquei de 2023 até 2025 planejando coisa. Era mais pra Foi mais por incompetência do que por tempo de planejamento mesmo. Dava pra eu ter feito tudo que eu fiz em menos tempo, mas demorou. E em algum ponto de 2023, eu acabei perdendo os arquivos do meu projeto inteiro por causa da Microsoft. Tava, os arquivos do projeto estavam salvos no OneDrive e aconteceu de o computador ter um problema e eu perder tudo, a versão salva dentro do computador. E eu fui atrás da versão que estava no OneDrive, só que aconteceu um problema que eu não lembrava a senha. E depois de duas tentativas, a Microsoft bloqueou minha conta para toda a eternidade e eu nunca mais consegui encontrar os arquivos do projeto. Eu fiquei com tanta raiva que eu rasguei meu rosto na unha. Meu rosto sangrou. E eu não consegui explicar pro meu irmão por que que o meu rosto tava cheio de casca de machucado. Não preciso explicar também, né? Faz parte da vida algumas coisas misteriosas acontecerem. E aconteceu isso. Eu perdi os arquivos do projeto, mais de, sei lá, 8, 9 meses de coisas que eu escrevi. E eu tive que fazer tudo isso do zero. Eu não sei de onde eu tirei essa força de vontade, porque eu não teria ela agora. Eu não tenho força de vontade pra nada. Nem pra levantar da cama direito, mas faz parte, né? Eu vou falar faz parte muitas vezes, eu acho. E depois que eu voltei a escrever essas coisas da história de novo, do zero, eu comecei a planejar mais coisas e demorou bastante pra eu começar a publicação da web novel. Eu virou até uma piada em um dos servidores que eu tava, que é outro servidor que não sabe que eu sou trans. E eu acho que quando descobrirem vão caçar minha capivara, se faz sentido essa frase. Eu não sei o que que esse. Eu esqueci a palavra pra dizer isso. Tanto faz. É, e eu comecei a publicação em setembro, e eu acho que setembro, eu não faço ideia mais. Eu comecei a publicação, já tem 50 capítulos agora, provavelmente, quando esse vídeo for lançado. E eu não faço ideia de como eu tô. Do que eu vou fazer agora. Eu tava mantendo uma média de 3 capítulos por semana na publicação, mas eu vou precisar diminuir. Porque eu não consigo escrever 3 capítulos por semana direito. Eu não tenho esse foco e essa vontade toda. São capítulos ali com mais 1.800 palavras, 2.300, 3 deles por semana. E eu honestamente não tô com muito ânimo de fazer isso agora porque eu não tô com muito ânimo de viver. Mas tá tudo bem, né? Atualmente, uma das minhas motivações para escrever a história é minha namorada, porque ela quer ler essa jossa que eu acho que é só. Na verdade, até tem gente que lê a história no site que ela tá publicada, mas ninguém comenta nada, então não me importa. Só minha namorada lê isso e uma amiga, eu acho que ela é minha amiga. E, cara, eu não sei o que que eu tô fazendo na minha vida mais. Eu não tenho grandes vontades de continuar essa história, por mais que eu queira contar essa história, eu não tenho uma vontade muito grande de colocar isso pra frente, porque eu não ganho absolutamente nada com isso, ninguém comenta nada, e minha principal motivação para escrever isso de verdade é poder me expressar. Só que eu não tenho vocabulário e conhecimento suficiente para me expressar direito, então que problema, né?
E eu sinceramente queria conseguir terminar essa história. Ela vai ser bem longa se eu conseguir continuar com ela do jeito que eu deveria. E sério, eu acho que são uns 600 capítulos que isso vai ter, no mínimo. Que eu tô chegando no terceiro arco da história agora, que é o Grande Teatro de Rápitra. E foram 70 capítulos para chegar até aí, e é o terceiro arco de uns 9. Isso vai consumir minha mente e minha sanidade. Mas eu sinceramente espero que de algum jeito místico esse projeto ande pra frente de algum jeito e eu ganhe, nem que seja 30 centavos. Eu tenho um link de doação, mas ninguém doa pra isso. E eu acho que eu não deveriam também. Eu não acho minha história nenhum grande primor. Atualmente eu gosto bastante de criar personagens, porque é mais uma forma de me expressar. Tem bastante personagem meu que eu só pensei, eu vou pegar esse meu pensamento intrusivo, bizonho, e transformar em um ser humano. É isso, essa é a minha forma de me expressar. É, tem muita gente esquisita nessa web novel, só personagem maluquinho na cabeça. E isso vai tendencialmente piorar com o passar dos arcos, principalmente no arco que vai ter na Lua. Tem uma personagem lá que ela é a pior coisa que tem de mim, a pior das piores, transformada em um ser humano. E eu amo ela sem chegar lá ainda. Eu quero muito conseguir escrever essas coisas, mas é muito demorado pra eu fazer isso. Eu queria mesmo que fosse possível só fechar meus olhos e pensar. Queria que todos os capítulos fossem escritos agora e tá tudo pronto amanhã. Mas eu tenho que botar a mão na massa pra fazer isso acontecer. Eu queria conseguir aprender mais coisas para melhorar minha escrita, mas eu não tenho muito ânimo para fazer isso, porque eu já disse algumas vezes, eu não tenho ânimo para nada. Eu tô escrevendo essa história e empurrando ela para frente. Eu vou lá, escrevo um capítulo ou outro no mês. Mentira, eu acho que eu tava escrevendo uns 7, 8 capítulos por mês. É, isso não é o suficiente para manter a frequência de 3 capítulos por semana. Até por saber disso, eu já tinha me preparado e eu escrevi 67 capítulos antes de começar a publicação, alguma coisa assim. É, esse estoque durou por bastante tempo, mas vai acabar em fevereiro, então eu deveria me preocupar em aumentar minha frequência e criar um estoque maior. Senão eu vou perder a frequência e ninguém gosta de demorar para ler uma história que gosta, se é que alguém gosta do que tá lendo. E eu me perdi no que eu tava pensando já. Eu espero que eu consiga terminar essa história um dia, que eu consiga viver até lá, porque eu estou em dúvida se eu vou. É, cara, eu tô mandando 15 red flags aqui de que eu vou pular de uma ponte amanhã. Mas tá tudo bem, tá todo mundo vivo. O mundo não vai acabar na segunda-feira, por mais que eu gostaria. E eu vou continuar escrevendo essa história enquanto eu ainda tiver vontade de fazer isso. Eu espero que tenha um pouco mais de visualizações e algum nível de apoio. Eu quero melhorar na minha escrita, mas eu até pensei em fazer faculdade de letras, mas eu vou ter que estudar e trabalhar ao mesmo tempo, e eu acho que letras é muito difícil. Então eu escolhi outra coisa que parece menos sofrida de acumular com as horas de trabalho, senão eu vou me explodir com 68 tiros. Eu me conheço. Mas, eu acho que é isso o vídeo. Eu não tenho mais o que falar. Eu já me perdi nos meus pensamentos. E eu não sei falar coisas inteligentes sem um roteiro. Deu pra notar que eu só falei qualquer asneira aqui, gente. Desculpa. Eu lembrei agora de uma coisa depois da finalização do vídeo, que eu paguei uma pessoa para analisar um dos meus textos. Isso foi uma das melhores coisas que eu podia fazer, porque era uma pessoa que já publicava há bastante tempo, já tinha umas coisas escritas e tem mais conhecimento do que eu tenho que admitir. Eu não tenho motivos para não admitir isso, porque tem mesmo. E
Eu pedi essa ajuda para essa pessoa, eu paguei para ela analisar esses meus textos e eu percebi que minha história estava muito rushada, estava muito rápida, tinha muito acontecimento de uma vez e não dava tempo para entender o que estava acontecendo de verdade. Então, eu precisei me acalmar e fazer as coisas de um jeito mais tranquilo. Minha história antes começava no que atualmente é o capítulo 25, eu acho. Começava no capítulo 25 já a história. Eu precisei pensar, nossa, isso tá bizarramente rápido, precisa ter uma coisa antes pra ser uma base pra história. E aí vieram os primeiros 24 capítulos iniciais. Por quê? Sério, tinha conteúdo. Tinha um capítulo que era o conteúdo de 4 capítulos em um. Tinha 4 coisas que dava pra virar capítulo e um capítulo só era muito rápido, não tinha impacto, não tinha peso, não tinha nada. E eu tinha problema pra tinha problema escrevendo coisa inútil. Tipo, o personagem falou de um jeito que claramente é suspeito, e eu e ela colocava na descrição. Ele falou de um jeito suspeito. Já é suspeito. Se você consegue entregar no seu diálogo que uma coisa é uma coisa, você não precisa explicar que essa coisa é uma coisa na parte posterior, né? Depois que eu tive esse choque de realidade, eu comecei a notar que meus capítulos podiam ser separados em outras coisas. Eu não precisava fazer tudo muito rápido do jeito que eu estava fazendo. Tem que ter um pouco de controle no que você faz, um pouco de calma. Não dá pra só sair escrevendo qualquer coisa sem pensar em como tá a velocidade e o ritmo do que tu tá fazendo. Senão sua história vai ficar meio perdida e você vai estar gastando conteúdo à toa pra fazer ele de um jeito rápido e intragável. Sério, depois dessa ajuda que eu tive, eu não lembro nem quanto eu paguei, mas foi o melhor dinheiro gasto da minha vida. Eu melhorei bastante e percebi que eu tinha que preparar melhor as coisas. Você deveria desenvolver melhor as bases da sua história antes de começar ela. Mesmo que você pense, nossa, isso vai ficar meio lento, vai ficar meio devagar. Faça-se devagar, faça-se lento. Se isso vai fazer sua história caminhar melhor depois. É isso que eu tinha pra dizer, gente. Eu quero me internar.